bem-vindos ao Café Quântico. E hoje a gente está com a Raquel Neumann. Oi, Raquel, tudo bem? Olá, Adri, muita gratidão pelo convite. Bom que você está aqui. A gente vai falar hoje sobre Cabala, a arte de receber. E antes eu só gostaria de apresentar um pouco sobre a Raquel para vocês, para quem não conhece o trabalho dela. A Raquel é mentora espiritual e ela tem um trabalho lindo, mais direcionado para a área de relacionamentos com as mulheres. Ela vai falar um pouquinho mais disso para vocês. Tudo bem, Raquel? Explica pra gente o que você faz, conta um pouco do seu trabalho. Vai ser incrível para as pessoas te conhecerem melhor. Então, como eu já disse, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a Adri, com o pessoal maravilhoso que acompanha a Adri, que são sempre pessoas incríveis, aí as que eu tive todas contato, que vieram através da Adri. E eu trabalho, então, com mentoria espiritual, né? Isso daí é algo que eu aprendi depois que eu comecei a estudar a Kabbalah, eu fui introduzida essa possibilidade, eu tive o meu mentor que me iniciou, tenho, né? Ele é meu mentor até hoje também, espiritual e cabalista. E aí eu desenvolvo esse trabalho, né, Adri? A gente, bastante, assim como a Adri, no YouTube, no Instagram, através das redes sociais, eu comecei a compartilhar sobre isso que transformou a minha vida. Em 2014 eu comecei a compartilhar no YouTube. E aí acabou o pessoal a falar, Raquel, faz mentoria com a gente também, porque eu tinha uns mentorandos de fora, e aí eu comecei a fazer, acabei desenvolvendo o curso, que é o programa Sou Musa, em que a gente trabalha sobre essa questão da mulher, o autoconhecimento, o autoamor, para ela poder ser essa musa que manifesta as questões na vida dela. Então é basicamente esse meu trabalho, com base na Kabbalah. Também uso tudo que eu vivi de espiritualidade, sabe, Adri? Também muito de yoga, eu sou professora de yoga, muito em relação ao Strategic Intervention também. E tudo que eu aprendi na minha vida inteira é mentoria, é prática. Perfeito. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Porque muitas vezes as pessoas elas sabem a parte intelectual, mas elas não conseguem aplicar. Prática, exatamente. Exatamente, foi isso que eu observei. Eu, às vezes, ia, né, pessoas exatamente passando por isso que você falou, estudando há 10 anos, há 15, mas parece que é aquela coisa, né? E como eu tive essa... Acho que nada é por acaso, né, Adri? Tudo tem um motivo. Então, como eu tive essa oportunidade de já ter vivido numa família espiritual, sim, mas a partir daquele ponto de estudar Kabbalah, absorver, em alguns meses consegui fazer transformações realmente muito profundas na minha vida, né, a Adri sabe. Então eu falei, eu tenho alguma coisa aqui em mãos, né, eu tenho alguma coisa que tem que ser compartilhada com as outras pessoas. E o que te chamou, assim, qual foi, assim, aquela luz que te chamou para que você pudesse começar a estudar, se interessar pela Kabbalah? Foi em 98, eu sou, né, sou fã da Madonna, e ela lançou... Ah, eu também! Mais uma, Adri, mais uma! Adoro! E aí, Mulheres Poderosas, né? E aí ela lançou aquele álbum Ray of Light. E ela estava estudando Kabbalah. Daí eu tive contato com a ideia. E eu comecei a pesquisar, mas não encontrei no Brasil, assim, uma escola para estudar. E passou. Isso foi o ano de 98. Aí depois, no ano de 2012, eu vivi muito a espiritualidade na minha vida. Eu nasci numa família que praticava espiritualidade. Então, mas eu nunca parei para estudar como minha mãe estudava. Eu ia vivendo, aprendendo no boca a boca e aplicando, né? Muito baseado na caridade, no servir aos outros, ajudar os outros. Aí quando veio 2012, eu estava numa festa de família com uma prima minha que eu não via muito, mas eu sabia que ela estudava Kabbalah. Era um domingo. E a minha vida, eu tinha super CDF, né? Assim como a Adri, estudando para burro. Então eu fiz faculdade, fiz mestrado, tinha sucesso profissional, trabalhava na multinacional que eu queria. Só que relacionamento para mim não dava certo, sabe, Adri? Era uma área realmente que me incomodava, assim, que eu chegava a ter até ranço, sabe, assim, da área. E de homem eu tava pegando já, assim, do tipo, Sim. não serve para nada e tal. Só que eu queria mesmo, assim, lá dentro tinha semente, desejo, né, do relacionamento. Aí nesse domingo, era uma festa, eu falei pra minha prima, falei, viu, você estuda Kabbalah, né? Ah, estudo. Falei, é bacana, é maravilhoso, não sei o quê. Anota aí, ó, marca, manda um e-mail, se inscreve na newsletter. Quando eles tiverem alguma palestra, eles avisam. Ah, tá bom. Só fiz porque estava na frente dela, porque depois eu ia esquecer. Nem tinha muitas essas coisas online naquela época, 2012. Eu marquei. Aí, tipo assim, Adri, acho que foi na segunda ou na terça, mas acho que foi até na segunda mesmo. Eu recebi um e-mail falando assim, que ia ter a conexão tubeável, o Dia das Almas Gêmeas. Falei, meu Deus, vai ser muito bom. Olha o universo.
Minha questão. Aí eu falei, mas eu morava no interior de São Paulo. Eu falei, eu vou ir para São Paulo sozinha à noite. Aí lembrei de uma prima minha que também não era, ela não era minha amiga, né? Porque era minha prima familiar. Mas não que a gente saísse junto. Aí eu liguei para ela e falei, viu, vai ter isso, 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 você tá afim? Achei que ela não ia, não. Sim. Ela, vamos! Aí a gente foi, catou o carro, 2 horas para chegar em São Paulo, participamos. Diferente de tudo que eu já vi na vida, né? Aí eu Sério? olhei e falei, porque eu tinha aquela visão mais da espiritualidade, do espiritismo, né? E também meditação, coisa mais assim. Ela não, ela cantava, ela fazia. Aí eu me senti super bem, a gente se sentiu super bem. E quando a gente tava saindo, Adri, a gente pegou o papelzinho assim dos cursos, né? Aí eu olhei e falei assim, nossa, ai, mas é um pouco caro, né? E é um pouco pesado a gente vir para cá toda semana. Vamos fazer online. Ela falou de jeito nenhum, a gente vai fazer o pessoal. E foi isso que mudou tudo. Pra você ver como a minha consciência, Nossa. eu era mais pão durinha naquela época. Sim, Podia ter dinheiro, mas vamos, né? Aí a gente começou a ir e começou a aplicar semana a semana e ter essa parceria, sabe, Adri? Eu acho que faz muita diferença. sim, Ter uma comunidade como a Adri tem, a gente senta para conversar sobre essas questões, a gente fala, meu Deus, eu tenho alguém que me entende. sim. Porque é muito difícil a vida da pessoa, ela pensar uma coisa, né, acreditar em algo que algo é daquele jeito e não ter com quem trocar. Sim, exatamente. E geralmente, como a gente estava até conversando ali offline, às vezes o que parece tão simples para a gente não parece simples e não é entendível para as outras pessoas. Isso daí acaba gerando uma grande dificuldade de entendimento, né? Para que a gente possa ser entendido e para que as outras pessoas também possam compartilhar os pontos de vista deles. Adri, isso daí é um ponto. Se eu ouvi uma vez falar uma coisa que chama assim, a maldição do conhecimento. A gente se aprofunda tanto no conhecimento, a gente não consegue mais lembrar como era quando a gente não conhecia. Então, às vezes, é aquela pessoa que sabe tanto, olha para o outro e fala, mas gente, como é que essa pessoa não percebe isso? Como é que a pessoa não sabe disso? Ou então ela nem fala o que ela sabe, porque é tão óbvio para ela e não sabe que está deixando de dar um tesouro para os outros, né? Porque eu penso assim, Adri, tem algumas coisas que são muito complexas. Eu acho que assim como o que você estuda, o que eu estudo a Kabbalah é muito complexo. Então, você pode estudar a vida inteira, você não vai chegar nem perto de estudar tudo. E tem coisas que realmente pedem um aprofundamento. Sim, Isso que eu acho bacana hoje em dia, porque a Kabbalah já foi algo secreto, né? Já foi algo mantido, mais fechado, até que começou a expandir para toda, porque isso foi falado, né? Toda a humanidade deve e pode ter acesso a Kabbalah. E então isso que a gente vai aprendendo nas escolas por anos e lendo em livros é ainda uma introdução. Só que é sim. uma introdução que muda já nossas vidas. Exatamente. Mas assim, o que eu penso é que as pessoas elas têm uma imagem que a Kabbalah é uma religião. Você podia explicar para a gente, para as pessoas que estão aqui pensando que é uma religião? Uhum. As pessoas às vezes elas acham que Kabbalah é um grupo religioso, é uma seita, é isso, é aquilo, é aquele outro. Então a Kabbalah ela é uma sabedoria, né? Então ela é chamada uma tecnologia da alma, porque a gente aprende coisas e a gente tem que aplicar essas coisas na vida da gente. Algumas pessoas também falam, né? Eu entendo assim, a Kabbalah como um braço místico do judaísmo. O que eu aprendi, né, de um professor meu de Kabbalah, judeu, foi que a Kabbalah ela antecede o judaísmo. Então, ela antecede, mas ela é espelhada em religiões. Então, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, tem religiões que têm muito da Kabbalah. A Sim. questão é que o judaísmo é a religião que mais ficou fiel à Kabbalah. Ah, Então, a Kabbalah ela é uma tecnologia, não é uma religião. Então, você tem gente de todas as religiões estudando, é para todos mesmo. você considera como se fosse uma filosofia de vida ou não? É. Ela é chamada de uma tecnologia da alma. Então, eles falam Uhum. que a gente aprende as leis da vida, né? As Sim, regras espirituais que a gente vive. Eu considero para mim, Adri, é algo que eu comecei a chamar de estilo de vida espiritual, incrível. que é adotar esse modo de ver o mundo da Kabbalah, né? O modelo de mundo, a gente chama. Sim. E por isso daí vem o relacionamento espiritual, que é diferente do convencional, na forma com que a gente concebe. Então, eu vejo a Kabbalah, sim, como também um estilo de vida. Eu não sou uma professora de Kabbalah, né? Podia ter optado por ficar numa escola até me formar e ser uma professora eventualmente. Porque eu tenho outras coisas também que eu coloco na minha vida. Não é só a Kabbalah. A Kabbalah, ela veio para mim como a cereja do bolo.
Sim, sabe? Quando chega e parece que tira um véu e daí tudo começa a entrar, a encaixar no lugar. A origem da gente, sabe? Da gente estar aqui foi a resposta que para mim mais fez sentido até hoje. sim. Porque às vezes a gente fica tentando encaixar, né? Que nem você falou, tentando achar os significados da vida. Né? Por que que isso está acontecendo dessa forma? Por que que nessa área eu não ando? Por que que aquela coisa sempre acontece repetidamente? Né? É. Então são padrões da nossa vida que começam a se repetir e ó, cada pessoa vai encontrar, como a Raquel encontrou na Kabbalah, as respostas que ela procurava, cada pessoa encontra, né, naquilo que ela está em sintonia. Eu acho isso incrível. A Kabbalah até fala isso, né? Que imagine nas árvores, né? Que existem as almas, e algumas almas são do mesmo galho. Então elas Sim. se tornam amigas, elas têm Ah, ideias semelhantes. Isso é muito bonito. E para mim, sabe, Adri, eu tinha uma coisa muito forte. Por eu nasci numa família maravilhosa, muito boa, inclusive financeiramente também, né? Não, assim, a gente não passava por dificuldades e fazia os trabalhos, como fazia também trabalho caritativo e tudo, eu via, né, desde pequena, então a gente ia fazer esses trabalhos e eu tinha uma coisa que me pegava muito, assim, que era a culpa. Culpa por ter comida em casa, culpa por ter casa e os outros não têm, culpa por ter e os outros não terem. Então isso me incomodava. E essa foi uma das ideias que a Kabbalah me mostrou, sabe? Me fez entender por que eu tinha tanto. E quando eu falo eu tinha tanto, Adri, é ter braço, ter perna, ter capacidade de poder estudar, ter um teto, né? É nesse sentido. Porque às vezes a gente se sente culpado das coisas que a gente tem. sim, exatamente. Por que que eu tenho e aquela pessoa não tem? O que que eu, né, o que que eu posso fazer para ajudar aquilo lá? Só que eu acho que um pouco também é que a gente acaba querendo pegar a responsabilidade da outra pessoa. E eu ainda que fiz faculdade de ciências sociais, parece que o negócio ainda me pegava mais. Mas você sabe que uma vez eu vi uma frase e ela falava assim, né? Se você olha para as pessoas e você vê infelicidade no mundo, se sente mal por ser feliz, você vai ser só mais um infeliz para ser ajudado. Se você olha e sente mal de ter a prosperidade, todos os níveis, mas financeira também, se sente mal por ter e o outro não ter, então você vai ser mais um para ser ajudado. Não, aproveita o que você tem para ajudar os outros, né? Para ser um canal. Sim, exatamente. E entender que aquela pessoa, ela não é uma vítima, mas que ela é um ser que ela pode sim mudar a vida dela. Né? Ela é um ser fonte. Agora, toda vez que você olha para aquela pessoa e você pensa, nossa, que dó, coitadinho, você está automaticamente julgando aquela pessoa como uma incapaz. Nossa, ela não pode resolver os problemas dela. Agora, a partir do momento quando a gente muda o nosso ponto de vista e pensa, uau, ele está passando por uma prova um pouco complicada, mas ele pode sair disso, é sinal que ele tem capacidade para sair disso. É que nem você falou, pode ser que eu possa lá, com o meu conhecimento, com a minha ajuda, ajudar essa pessoa para que ela possa pelo menos sair dessa inconsciência e conseguir mudar a realidade dela. Mas não ficar com dó. O dó, a pena não vai ajudar. É péssimo a Sim, gente colocar os outros e se colocar na posição de vítima, né? É o sim, oposto do que a gente é. Nós somos, eu costumo falar assim, eu não falo que nós somos criadores, mesmo porque a gente vive numa realidade de 5 sentidos, a gente fala que quer uma coisa, mas às vezes não tem ideia se aquilo vai ser bom ou não. Então eu costumo falar que nós somos co-criadores. Mas sim, nós temos essa habilidade de co-criar junto com essa sabedoria universal, essa sim, energia, a pessoa chame do que ela quiser, sim. universo. Então a gente tem essa habilidade, porque quanta coisa na vida, né, Adri? Que a gente já quis, eu quero, não aconteceu e agora a gente fala, ai, ainda bem que não aconteceu, né? Ainda bem que deu uma demoradinha. Eu penso, Adri, em namorado que eu tinha. Ai, não, porque é minha paixão, porque tem que dar certo. E tem que... Hoje eu olho e falo, oi? E lá eu, Cíntia, tem que dar certo. Aí você fala, Sim. não, E às muito vezes as bravo. pessoas elas ficam, né, brigando, né, tentando aquilo, eu preciso encaixar. Só que não é. Uma vez aconteceu uma experiência comigo lá em Berlim, que foi assim, uma das experiências mais lindas que eu já tive na minha vida, que era sobre a chave e a caixa, onde o ser feminino ele aparecia como uma chave e o ser masculino ele aparecia como uma caixa. Aí você pode entender todo o ser masculino, não um homem, uma mulher, mas assim um ser feminino e um ser masculino. E aí o que que acontecia? Para que esse ser feminino e esse ser masculino eles se encontrassem, eles tinham que se elevar ao amor. E tudo aqui embaixo estava o quê? Ego, falta, escassez, medo, ciúmes, raiva. Então o que que acontecia? Para essa chave se conectar com a caixa certa, era só se levando.
E o que que acontecia? Quando eu olhei para aquilo, muita chave querendo entrar na caixa errada. Não tem que dar certo, é essa. Só que não era. Aí ela forçava, quebrava a chave. Aí tentava de novo, quebrava a chave. E às vezes você quebra, né, a chave da sua vida tentando num relacionamento ali que não é para você. Você está no medo, você está na insegurança, você está no ciúme e você esqueceu, uau, tem alguém que realmente vai estar na minha vibração, é só eu deixar para trás esses medos, essas inseguranças, esse ciúme, né, essa falta de confiança em mim. Porque quando você estiver bem com você, o outro só vai ser um reflexo, não é mesmo? É só um reflexo. Então, tudo quando a gente está aqui embaixo no ego, a gente só está tendo reflexo. Até as pessoas falam, mas eu só atraio situações horríveis para minha vida. É só o reflexo, é o que você está dentro. Agora, a partir do momento quando você começa a limpar o que você está dentro, né, se autoconhecer, é onde você vai ter esse reflexo também. Porque aquilo, né, Adri, até adorei essa metáfora que você usou. Né? E às vezes a pessoa quer uma caixa de ouro, mas ela é uma chave de como é que chama? Bijuteria. É. Então, trabalhar na gente. Foi isso que eu percebi através da Kabbalah. Eu queria uma chave de ouro, uma caixa de ouro. Sim. Mas eu era uma mulher inteligente, bacana, familiar bacana, amiga bacana, mas nos relacionamentos eu não era. Sim, Eu você era. precisava Eu tava tudo limpar. lá. Você estava ali naqueles degraus. Então, como que você acha que uma caixa de ouro ia querer uma chave de latão? Ela não vai. Então, por isso que é importante o trabalho na gente, não é o outro. Sim, exatamente. O outro é só o reflexo. Só o reflexo. Até teve nesse treinamento que eu falei para você que tinha uma parte que eles falavam para nós escrevermos qual que era a nossa visão sobre relacionamento. Aí eu coloquei a minha visão, a minha crença sobre relacionamento é que o outro é um reflexo nosso. Para mim, o relacionamento é um reflexo. Então, se você está bem, você vai ter relacionamentos bons. Se você não está bem, aquilo só vai refletir as suas inseguranças. Com certeza. É a minha crença. E assim, Adri, às vezes eu noto por mim, né? Uhum. Às vezes não. Eu me uso muito como cobaia, né? Sei lá se é cobaia, mas eu também, eu ajo, eu vejo a forma com que a gente interage no nosso casamento. É uma grande forma, porque é a forma que eu tô vivendo. Às vezes eu começo a ficar um pouco irritada com ele, vamos supor, né? Aí se eu vejo que tá querendo vir uma irritação e falar, você não fez. Aí eu paro e eu falo, o que eu não fiz pra mim? O que eu não tô fazendo pra mim? Não fui pra academia já há 3 dias, então vamos. Aí passa. Sim. Então é um professor. E a pergunta, Adri, jamais, porque todos nós, sem exceção, às vezes quem tá assistindo a gente, pode acreditar que não, porque a gente sempre acha que o nosso problema é maior. A gente sempre acha que a nossa dificuldade é maior. Sim. E a verdade é que a gente precisa mudar essa consciência, olhar para as pessoas que trazem as dificuldades e falar: o que você veio me ensinar? Sim. É um mestre, é um professor. Então, por exemplo, aí recentemente, há alguns anos, eu fiz uma escolha errada. Eu senti a minha intuição falando: não faça determinada coisa, né? Não faça esse acordo com uma determinada pessoa. E eu quis, não, para agradar uma outra pessoa, não, vamos lá, vou fazer. Me dei muito mal. Agora, não, porque a pessoa. A gente pode até falar o que a pessoa faz não é bacana, só que a questão, isso não adianta. Eu tenho que parar e ver o que eu podia ter visto, o que eu aprendo. Né? Tem várias coisas que você vai aprender em relação àquilo, para da próxima vez eu saber como agir de uma forma mais sábia. Sim. Porque você vai ter aquela experiência, né? Você fala, não, eu sei como agir nessa situação, porque eu já passei por isso. É claro que você não vai ser conduzido a tua vida inteira pelo passado, mas você vai ter um ponto de vista de acordo com uma experiência só. Isso vai te enriquecer. O que não pode acontecer é a gente ficar sempre sendo regido pelo passado, mas a gente aprender com as lições do passado. Porque você vai passar por problema. Sim. Vai tomar um tombo, meu, porque vai, todo mundo toma. Além de tomar-lhe um tombo, fica cheio de hematoma, você ainda não vai tirar vantagem daquilo, vai tirar vantagem, vai aprender. Sim. Exatamente. Isso, né? As Exatamente. coisas não acontecem para derrubar a gente, acontecem para fortalecer. Exatamente. E quanto mais a gente tem essas experiências, a gente fica muito mais atento, né, ao que está acontecendo. E eu acho que, assim, todos esses tombos, todas essas coisas no passado que às vezes machucam a gente, servem para que a gente se torne mais consciente para as coisas que estão vindo no futuro. Mais responsável. Sim. E o que você tem a dizer, Raquel, sobre essa arte de receber da Cabala? Por que receber? A Kabbalah é uma palavra, né, em hebraico que significa receber, né? Então, houve o recebimento da sabedoria da Kabbalah e também porque é dito, né, que
uma característica inerente do ser humano, que está no DNA do ser humano, é o desejo de receber. Que, para mim, o que me chama atenção muito na Kabbalah é o tom de realidade. E a Kabbalah é algo que data lá de há cerca de uns 4.000 anos, mais ou menos. É dito, inclusive, que Abraão foi o primeiro cabalista. Sim. E é aquilo, né, gente? É uma sabedoria que foi sendo passada de boca em boca, porque as grandes sabedorias eram passadas assim. Não se escrevia. Não se escrevia? Para não ter perigo de cair nas mãos erradas. Aí, quando viu que o negócio estava ficando complicado, vão lá e começam a escrever. É assim que nascem os grandes escritos, né? Então, a Kabbalah, ela é a base, né, desse estudo. Ela é um livro que chama Zohar, que é uma decodificação da Torá. E ela fala sobre... O Zohar fala sobre geografia, astrologia, biologia, almas gêmeas, como criar os filhos. É realmente um manual de como viver, né? De como a gente entender o que é chamado de o jogo da vida. Porque às vezes a gente bate cabeça, né, Adri? Porque a gente não vê esse jogo. Sim. E o Rav, ele falava, né? O Rav Berg, que é o professor, ele sempre falou: a verdade é simples. Não é fácil de ser feito, mas ela é simples, né? Ele fala. Quando começa a ficar muito esquisito, então é uma coisa assim muito muito interessante. E não sei, Adri, se eu posso falar um pouquinho sobre a origem do porquê a gente... eu acho que é interessante. Ele vai falar um pouquinho sobre o porquê de receber. Sim. Então, a Kabbalah fala assim que lá no começo nós éramos nós com a luz. Né? A gente usa esse termo, luz. Então, nós com a luz éramos um. A luz, qual é a característica dela? Ela só compartilha. Sim. E nós éramos o recipiente, só recebia. E ficava lá. Só que começou a passar um tempo, nós éramos feitos da mesma matéria que a luz. Então, a gente também começou a querer compartilhar. E a luz falou, olha, eu não recebo, eu só compartilho, né? Tudo naquele campo energético. E a gente queria receber. E a luz sempre quer dar tudo para o recipiente. Então, o Zohar fala sobre uma situação de expansão muito grande que aconteceu, que aí depois, quando as pessoas vão estudar, às vezes vão falar de Big Bang ou de criação do universo, mas o Zohar fala que teve uma expansão muito grande e que foi, então, criados vários mundos, né, para que esse recipiente pudesse, então, começar a compartilhar. E aí foi tendo toda a evolução até a gente chegar onde a gente está hoje. E é falado que a gente vive num lugar, isso eu acho bacana também na Kabbalah, o mundo físico é 1% só. Né? A realidade, ela é os 99%, que seria o mundo espiritual e a nossa consciência. Você acaba lá fala, consciência é tudo. Sim. A nossa consciência é tudo. E a gente vive então num 1% que é chamado de Malhut, que é o reino. Então isso eu acho bacana. Então não é, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso é feio. O mundo terrestre é menos. Não, é o reino. É a nossa oportunidade de sermos como a luz. É isso que a gente queria. Então, o que a gente queria? A gente queria vir compartilhar. E a gente veio para transformar o que é chamado nosso desejo de receber só para si, para um desejo de compartilhar. Inclusive, uma coisa importante, Adri, né? Quando a gente recebia e não podia compartilhar, a gente sentia, esse conjunto todo, né, de almas ou de energia, que éramos todos nós juntos. A gente não podia compartilhar, então é falado que, na Kabbalah que a gente comia algo que é chamado de pão da vergonha. Pão da vergonha é receber sem merecer. Sim. Então, por exemplo, você vê a filha adolescente, às vezes você fala, mas a gente faz de tudo, da melhor escola, dá tudo que ele quer, e ele parece que até tem raiva dos pais, fica revoltado, né, tudo revoltado. É o maior exemplo de pão da vergonha. Ele sabe que está recebendo muito mais do que ele está fazendo. Né? Então, a gente tem essa sensação e a gente veio para cá para remover o pão da vergonha. Ou seja, para compartilhar, para então poder continuar a receber tudo que é nosso. Que é falado que a luz quer dar tudo para a gente. Sim. E quando a gente veio para cá com esse trabalho, a ideia é que nós somos a alma. Ponto. Porque às vezes você fala, né? Qual que é o teu maior inimigo? Sou eu. Não, não é. Você é a alma. Aí depois a Kabbalah fala que a gente nasceu e se a gente viesse aqui para o planeta Terra como a alma que somos, eu já ia vir, resolver minhas questões, tudo acabou. Sim. Não ia ter os desafios para eu ser parecida com a luz, apesar dos pesares e revelar a luz. Então foi colocado junto com cada um de nós um ego. O ego, ele é aquele que põe todos os desafios na vida da gente.
Sim, Ego, é, do hebraico é Satã, que nada mais nada menos significa do que o oponente. Então, para a gente não existe a ideia do diabo, né? Para a gente existe a ideia do ego, é até falado, né? O maior trunfo do ego é fazer a gente acreditar que ele não existe, acreditar que é algo fora da gente. sim. Não é? Então, o ego fica lá ajudando a gente como é que eu falo? Criando os problemas da vida da gente, para que a gente possa ir além deles e revelar luz e compartilhar, né? Então é esse que é o trabalho do ego, não é simplesmente parar a gente, eu não consigo fazer nada. Aí é essa que é a ideia, então, do recebimento da Kabbalah. Não é para não receber, eu primeiro compartilho, aí eu recebo. Por quê? Porque nós somos filhos da energia criadora, nós já Uhum. temos tudo. Pensa Sim, que você é o filho do maior rei que existe. Você tem tudo. Então nós já estamos com tudo. Nós já temos a vida, qual é a probabilidade de nascer, né? A oportunidade. Então a gente vai compartilhar para receber. compartilhar Compartilhar o que você diz? Compartilhar o que pode? tudo. Tudo que tiver ao nosso alcance. A gente vai compartilhar. Então, compartilhar a Adri precisa que eu vá buscar ela no aeroporto, mas está chovendo. Não, mas eu vou buscar a Adri. Sabe, sair um pouco da nossa natureza Sim, egoísta, estudar, sim, não, olha, cata um táxi aí, vai para onde você tem que ir, porque, olha, eu amanhã vou acordar às 11 da manhã, então não dá para te buscar, entendeu? sim, A gente faz muito. sim, E o próprio dinheiro da gente. Agora, o que a Kabbalah fala? Lógico, você não vai compartilhar tudo e ficar sem nada, mas ela fala sim, que é um circuito. Se a gente não compartilha, não tem como entrar mais. sim. Então, aquilo tem que girar. Então, a gente Compartilhar com sabedoria. com sabedoria, porque existe o compartilhar correto. Sim. As pessoas compartilham querendo receber. Ah, Então eu vou dar, mas quero alguma coisa em troca, né? Eu vou dar um pedacinho do meu queijo, mas eu quero que ela compre. Eu vou aqui ser amiga da Adri, mas quero que ela tenha consideração por mim. Eu amo muito meu namorado, mas eu quero que ele faça as coisas para mim. Aí que a gente começa a decair. Porque às sim, vezes, Adri, a gente faz uma coisa para uma pessoa, ela nem tem condições de retribuir. Vai vir de outro lugar. sim, E assim, o importante também, compartilhar, é a gente colocar o nosso ego de lado e fazer o que é melhor para o outro e para a figura geral. Porque às vezes, compartilhar vai ser uma pessoa te pedir uma coisa e você falar não. E o que acontece? Vai ficar mal na fita, vai ser é incômodo, mas você sabe que você está fazendo por um bem maior. Esse é o compartilhar. É sempre pensar nessa figura maior. sim. E não, eu preciso fazer para agradar, ou preciso fazer por coitadinho. Sempre tirar essa ideia de que a pessoa é um coitado, né? Acho que isso assim, é bem importante também, para que as pessoas entendam. Não é que agora você vai ter que começar a ajudar todo mundo. Não. Né? Mas você sabia, Adri, que interessante o que você falou, porque sempre que a gente vai começar a estudar Kabbalah, normalmente a gente estuda esse livro aqui, chama Aham. O Poder da Kabbalah. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito simples de entender. E todo mundo, inclusive eu, porque antes de começar a estudar eu li, sai daqui com essa ideia. A gente sai com uma ideia que não é exatamente compartilhar é isso. E aí a gente acha que ia virar um capacho, Sim. né? É Então, aquele negócio de apatia, né? Que a pessoa pensa, eu tenho que ficar quietinho aqui e aguentar tudo que tá vindo. Não. e é até importante, Adri, isso que eu falei, é compartilhar e receber e restrição. Uhum. Então, não é só compartilhar e receber. O que é restrição, Adri? Restrição é ir contra a nossa natureza reativa. Ou seja, ir contra o que o ego comanda, e contra o que a gente faz na reatividade. Por um exemplo. Então, não dá para eu vir aqui e falar para o pessoal assim, vocês têm que agir de tal forma, sempre ir lá e falar o que você pensa. Ou então, sempre ficar quieto quando alguém vem e fala alguma coisa, não dê atenção, fique quieto. Eu não posso, porque eu não sei qual é a restrição de cada um, qual é a Sim. correção. Cada um tem uma correção para fazer. Então, a grosso modo, claro que também não é assim tão, né? A gente está dando um exemplo. Se eu sou, as pessoas vêm e falam o diabo a quatro para mim, eu não consigo falar nada. Eu, tá bom, engulo, vou engolindo o sapo. Restrição para mim, compartilhar, é eu virar e falar, escuta, você não vai falar assim comigo. Não é Sim. bacana o que você está fazendo. Mas não do pensamento de humilhar o outro, mas de realmente criar uma harmonia. Agora, se eu sou aquela que tudo eu falo mesmo, sabe aquilo? Eu falo mesmo, eu sou muito franca. A restrição dessa pessoa é ficar quieta. É, fica mais calma. Sim.
Então, por exemplo, para mim, eu gostava de terminar relacionamento e ficar sozinha por ano. Porque Uhum. como para mim não era era uma coisa que demandava muito de mim, eu ficava desgastada. Então eu terminava e falava, não, um ano pelo menos solteira. Ai, delícia, delícia. Uhum. Para mim a restrição foi, eu terminei um namoro, ah, nossa, e logo em seguida conheci meu marido. Isso jamais, isso era inadmissível para mim. E aí Uhum. uma mulher, Adri, sabe que engata um namoro no outro? A Sim. restrição para você é ficar sozinha. Sim, para que você possa sentir a diferença, né? Sair, quebrar aquele padrão. Porque às vezes a pessoa ela tá num padrão e ela não consegue identificar. Agora, se ela quebra aquele padrão, é onde ela volta para a consciência. É o que eu falo que a pessoa sai da inconsciência. Se ela está o tempo inteiro repetindo, ela está só reafirmando uma crença. Agora, quando você quebra um padrão, como a Raquel falou, você está saindo daquela inconsciência e você está fazendo algo diferente. Ao invés de você seguir sempre o A, você vai começar a seguir o B, onde você vai criar uma nova realidade, um novo resultado para sua vida. Inclusive, isso que você falou é importante, porque esses padrões são os que a gente chama na Kabbalah de tikkun, que é a correção que veio fazer. Sim. Então, os padrões são isso. E é curioso, né, Adri? Você percebeu que às vezes a gente não percebe o nosso padrão, mas o outro percebe, Sim. né? E o outro não percebe, mas a gente fala: caramba, minha Maria não tá percebendo que é isso que ela tinha que fazer. Por isso que é importante ter essa troca, essa conversa. Só Sim. que a gente tem que prestar muita atenção quem que a gente ouve na vida e o que a gente fala. Então, foi demandada a minha fala? Foi. Então, eu falo. Se não, não. E sobre ouvir as coisas, Adri, uma vez eu ouvi uma frase que falava assim: existem dois tipos de pessoas que se dão mal na vida. Uma é aquela que acha que não precisa ouvir ninguém, e a outra é aquela que ouve as pessoas erradas. Então, Sim. escute, mas pense, veja se essa pessoa, eu penso muito, Adri, se é uma fazedora. Não é uma pessoa que só está No papo. no papo. Não é uma pessoa que Exatamente. faz o que fala. Eu penso assim, para ouvir as pessoas que vêm falar alguma coisa para mim, aquela pessoa ela tem que ter chegado em algum resultado que eu queira para minha vida, né? Aquilo que eu falo, não vai aceitar críticas de quem nunca construiu nada, né? É uma coisa que eu sempre uso até para os meus leitores, assim, imagine o Bill Gates. Vocês acham que ele vai ficar ali na internet, por exemplo, ofendendo, criticando, ai, falando do cabelo do outro, da roupa da outra, ai, da forma que o outro trabalha? Não. Exatamente. Não. Então, por que que eu vou ficar ouvindo alguma coisa de uma pessoa que não está fazendo nada ou que não chegou onde eu quero chegar? Então, comecem a identificar isso. Não que vocês vão menosprezar, mas não tem por que vocês ficarem dando ouvidos. É claro que vocês podem fazer uma autoanálise, né? Se conhecer melhor, mas não tem por que vocês travarem a vida de vocês por conta de uma pessoa que nunca construiu nada. Porque quem está construindo não tem tempo para ficar fazendo isso. E eu acho que vigiar, né, Adri? Então, Sim, às vezes a gente não percebe e vai lá e faz. Então, vigiem vocês também, não é, Adri? sim. Eu quero muito. Ah, então, mas aqui, olha, é porque eu quero muito bem daquela pessoa. Não me leve a mal. Não, a pessoa tá pedindo. Ou até você Sim. pode até falar, fulano, eu posso te falar uma coisa, tal. Sente a receptividade, porque também é outra coisa importante, Adri. Quando a pessoa não tá aberta, não adianta você dar conselho, porque ela também não vai Sim. ouvir. Exato. A pessoa está inconsciente, ela não vai querer ouvir. E além do mais, você vai passar aquela imagem de chato, né? O chato corretor. Né? Eu já passei muito por essa imagem de ficar ali tentando, gente, não faça isso, não faça aquilo. A pessoa não quer ouvir. Aí quando a pessoa está no momento dela de acordar, de sair da inconsciência, ela vai acordar. Pode ser com os seus conselhos, pode ser sem os seus conselhos. Já aconteceu um caso muito interessante que eu ficava sempre ali para uma pessoa, ah, você tem que fazer isso, tem que melhorar isso. A pessoa não me ouvia. Passou acho que quase um ano, uma amiga dessa pessoa falou de mim para ela. Nossa, você tem que assistir os vídeos da Adri. E ela, não, mas eu sou amiga dela. Então, assim, uma amiga dela que era não tinha nós duas em comum, foi lá, indicou e foi onde a pessoa, nossa, saiu da inconsciência. Então, às vezes o universo, né, toma caminhos diferentes para que a gente possa acordar e sair dessa inconsciência. Você lembra daquele que fala, um santo de casa não faz milagre? Minha mãe Sim, falava isso. Então, às vezes, a pessoa tá do lado, tá ali na cara, e a pessoa não vê. Precisa vir alguém de fora e sim. falar, não é? Sim, porque aquilo que às vezes é tão comum para a gente, é tão familiar, a gente não presta atenção. Ah, tá aqui, então você não dá tanta atenção. Agora, quando é algo de fora, ou quando é uma pessoa que às vezes você não conhece, que fala, você, uau, como assim? Como que eu não vi isso? Estava aqui na minha frente. Sabe, falava também.
Sábio é aquele que aprende com todos. Então, a gente, sim, aprender, né, com qualquer pessoa, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que está com a gente o tempo todo, a gente fala, mas será que é isso? Até, Adri, para coisas boas. Porque às vezes a gente fica lá, ai, porque baixa autoestima, isso, aquilo, e uma amiga vem e fala, olha, mas você tem isso de bom, isso de bom. Imagina, né? E aí vem um outro de fora que nem conhece e escreve na foto horrorosa, é verdade, aí acredita, Sim, né? Nas coisas bacanas não acredita, mas nas coisas ruins acredita muito sim. rapidamente. Exatamente, a gente tem que ser muito seletivo, né, com as coisas que a gente aceita e com as coisas que a gente recusa das pessoas. E, né, você deve conhecer aquela historinha famosa que não é historinha, como é que chama? Uma fábula Aham. de Buda, né? Que um homem raivoso chegou e começou a xingar ele. Você não podia estar ensinando, que você não é ninguém, o que você pensa que você está fazendo? E meteu-lhe a boca em Buda. Aí Buda olhou para ele e falou assim: se você traz um presente e você me oferece, eu não quero. De quem que é o presente? O cara falou: é meu. Ele falou assim: então, esse é um presente seu, eu não quero sua raiva para mim. Sim, Eu não vou receber o seu presente, pode ficar com ela. sim. Mas é isso mesmo. Por que que a gente vai, né, trazer pra gente? E quantas pessoas, né, Raquel, que vão guardando mágoas, né, essas frustrações por conta disso, porque ai, o que o outro falou, o que o outro acha, o que o outro pensou, ai, ele está pensando isso sobre mim. Aí a pessoa começa a pegar tudo aquilo e ir guardando, né, e guardando, guardando. Quando ela vê, ela está com uma bagagem do tamanho do mundo. Então, são Doente. coisas que a gente precisa entender. Que nem a Raquel falou, ter consciência ao receber e ter consciência ao compartilhar as coisas. Isso também faz parte desse ciclo. Exatamente. A restrição, não é Sim, receber qualquer coisa e nem compartilhar sim, perfeito. qualquer coisa. Exatamente isso, Adri. E a pessoa, ela vai guardando essa mágoa, Adri, e eu fico pensando assim, sabe? Pare de se preocupar tanto com o que as pessoas pensam, do que você faz, de quem você é. Porque elas estão todas preocupadas com o que estão pensando delas. A pessoa Sim, não é preocupada com ela. Mesmo que ela olhe e julgue e fale, no fim do dia, ela está preocupada com ela. E por isso também, Adri, a gente fazer o nosso trabalho, de desenvolvendo a consciência, de acreditar e de viver o que faz bem pra gente, faz a gente uma pessoa melhor pro mundo. Porque tem gente que acha que isso é egoísmo. Se eu me melhoro, eu sou uma melhor amiga pra Adri. Eu sou uma melhor esposa pro meu marido do que se eu fico aqui, não faço nada pra mim, mas fico aqui sempre mal-humorada, sempre. reclamando. Não, gente. Vamos a gente tá bem, a gente tá feliz, porque a gente pode estender o nosso braço, ser uma pessoa agradável. Eu quero que todo mundo que eu conheço seja feliz. Porque Sim, pessoas infelizes são desagradáveis, como já dizia sim, Madonna. porque daí se tem um monte de pessoa infeliz, vai ter que ter pelo menos vários aqui para poder compensar essa quantidade de consciência. Então, é um trabalho nosso, Adri. A Camila fala que é um direito inalienável do homem, mas nós viemos para trabalhar por isso, não para ser dado. A gente veio no afã, eu quero ir para Malhut, para ser um compartilhador. A Luz falou, não, mas eu quero. Aí a gente veio, nasce, esquece. E o primeiro Sim. problema fica aí maluco da vida, sem ver que estamos aqui para poder ver que os problemas são oportunidade da gente notar que nós somos muito maiores do que eles. Sim, e que onde a gente vai chegar é muito maior do que os objetivos, do que esses obstáculos que estão aparecendo, né? Você me fez lembrar de uma parábola incrível que eu ouvi final de semana, maravilhosa. Foi assim, eu acho que vai cair muita ficha para quem está assistindo aqui. Muitos downloads, né? Que agora a gente é moderna. Exatamente. Assim, olha que interessante. Tinha uma pessoa, ela queria muito ir para a cidade grande. Só que ela morava numa cidadezinha pequena e para ela chegar nessa cidade grande, ela tinha que atravessar um rio. Então, ela tinha um rio enorme, imenso, para que ela pudesse atravessar. Então, o que que ela fez? Ela comprou uma canoa e ela começou, né? Foi lá, pegou a canoinha dela e começou. Ah, eu vou para a cidade grande, eu vou para a cidade grande. Estava super empolgada. É igual quando a gente tem nosso sonho, né? Sonho do relacionamento, sonho do carro, da casa, enfim, os nossos sonhos. A gente está super animado no começo. Aí ela começou a remar. Só que de repente, quando ela estava no meio do caminho, veio uma pedra enorme no meio do caminho, imensa. Ela falou: Meu Deus, como que eu vou tirar essa pedra? Quer saber de uma coisa? Eu vou estacionar minha canoa aqui na beira desse rio e vou para o meio da floresta, vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa para que eu possa, né, tirar essa pedra no meio do caminho. Só que ela entrou no meio da floresta, caiu a noite, ela acabou dormindo e esqueceu. Sabe quando a gente pensa assim, nossa, esse problema está muito difícil, acho que eu vou deixar um pouco isso para lá.
E aí essa pessoa ficou, né? Ficou e aí foi passando os dias, meses, anos. Aquela pessoa construiu a vidinha, foi levando, 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 até que um dia tinha passado muito tempo. E ela resolveu voltar lá para a beira do rio. Quando ela voltou para a beira do rio, o que aconteceu? Ela encontrou a canoa. E ela olhou e ela, meu Deus, eu estava indo para a cidade grande. Só que de repente ela pensou, nossa, meu sonho era aquilo lá. Então, quantas vezes você deixou de seguir teu sonho, se contentou, vou ficar aqui mesmo, né? Vou ficar nesse relacionamento ruim, tóxico, porque, tá muito difícil, é muito complicado, o objetivo, a pedra é muito grande. Então, a pergunta né, dessa parábola é o seguinte: até que ponto você está disposto a lutar pelos seus sonhos? Até que ponto você está disposto a passar por cima desses desafios e continuar caminhando e não se contentar com o que está aqui mesmo, ficar por aqui mesmo, sabe? A não ser que você conscientemente mude de ideia, falar, não, agora eu estou consciente, eu quero mudar a minha ideia, eu quero realmente ficar com essa vida, vai ser o melhor para mim. Mas quando você se sujeita a alguma coisa justamente para dizer, vou ficar com isso aqui porque tá muito difícil, aí nesse momento a gente está jogando para o ar, está desistindo de uma coisa que poderia ser muito mais incrível por conta de um desafio que apareceu na nossa vida. E quantas Exato. pessoas não fazem isso, né, Raquel? Quantas? Eu acho que é o que mais tem, né, Adri? Sim, foi um boom para mim isso, assim, sabe? A hora que eu ouvi essa parábola, eu falei, meu Deus, me vi muitas vezes, assim. Aí, às vezes, também, por isso que tem que tomar muito cuidado, sabe? Pro que o ego também conduz a gente. Porque, principalmente nós, né, que temos esse trabalho de consciência, a gente também entende sinais que o universo manda. Então, a gente tem Sim, que tomar cuidado para, às vezes, um sinal que o universo está, um sinal que está aparecendo. Nossa, eu quero muito fazer e trabalhar nesse lugar, quero muito fazer isso. Aí vai lá e aparece um desafio. Aparece outro, deve ser um sinal, então, que não é. E não é. É sim. exatamente o desafio do ego para você ir com mais afã. Exatamente. Para você ficar mais forte, né? Quanto mais a gente tem desafios, tanto físico, mental, espiritual, mais a gente está fortalecendo, né? Essas coisas. Mais a gente fortalece o corpo, mais a gente fortalece a mente, mais a gente fortalece o espírito. A gente só pode crescer quando a gente é desafiado. Agora, se a gente para, a gente vai continuar naquele mesmo nível. É, não veio aqui para acabar encostado em barranco, a gente veio aqui para fazer um trabalho. Então, nasceu, a ideia dessa nossa existência é, no dia da nossa morte, a gente ser melhor do que a gente era no dia que a gente nasceu. Sim, Né? Melhor que eu digo, mais sábio, que não é acúmulo de conhecimento, não tem nada a ver com curso, nada disso. É mais sabedoria na nossa forma de agir, mais compartilhador, mais generoso. Porque eu acho que é importante falar também, Adri, para ficar. Então, um pouco mais sobre essa ideia de compartilhar e sobre morrer melhor do que a gente nasceu. Qual que é o nosso era nosso objetivo quando a gente falou quero compartilhar? A gente queria exercer nosso direito de ser como a luz. Então, algumas características da luz para orientar, né, o pessoal que está ouvindo a gente aí, para a gente poder se direcionar. Então, quais são essas características? Então, a luz, ela é responsável, ela não é vítima. A luz, ela é causa, ela não é efeito. A luz, ela é proativa, ela não é reativa. A luz, ela é compartilhadora. Então, a gente vai começar a pensar nas situações da vida da gente no dia a dia, a questão da reatividade. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, eu já liguei. Quando eu vi, eu já tinha. Quando eu vi, eu já estava machucada. Começar a parar de ser reativo. Uma coisa, inclusive, né, que é o exercício, né, Adri? Não tem sim. milagre, gente. Desconfie de qualquer pessoa que te chegar e falar, tome essa pílulazinha e sua vida está resolvida, né? Um toque na sua testa não é assim. A Adri sabe disso, a Adri, como eu, também mora em outro país, também tem um trabalho grande, tudo, e demandou. E não é só o esforço, o estudo, o esforço da transformação interna que teve que ter para a Adri. Isso que é importante, porque nós somos um recipiente, nós recebemos a luz. E aí, Adri, a gente quer receber mais coisas na vida. Deixa eu contar uma historinha aqui para eu ficar com essa ideia da Adri, dos desafios dela. Era de manhã muito cedo e um pescador estava indo para a beira do lago. Aí lá de longe ele viu um pescador pescando. Aí o pescador pescava, catava uma régua de 30 centímetros, media o peixe tinha 45, ele jogava de volta para o lago.
Aí ele catava um outro peixe, colocava a reguinha, o peixe tinha 10 centímetros, ele punha dentro do balde dele. Aí depois ele pegava outro, tinha 50 centímetros e jogava fora. Daí o pescador falou, mas o que é isso que o senhor está fazendo com cada peixe maravilhoso? Mas viu, meu senhor, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor está jogando os melhores peixes embora e ficando com esses negocinho pequenininho, cheio de osso? Ele falou assim, é porque na minha casa eu tenho uma panela de 30 centímetros. Ah. Eu não posso pegar nenhum peixe maior. E aí, o que a Kabbalah vem falar? Nós somos um recipiente, nós recebemos. Luz é tudo, gente. Luz é amor, luz é prosperidade, luz é felicidade, luz é... Imagina a situação que você sentiu melhor na vida, multiplica a luz por todos os zilhões do universo. Luz é a sabedoria infinita, é o amor infinito. Inclusive, eu estava falando para a Adri, é o único axioma, né, da Kabbalah, é o que a gente adota. A luz é isso, que alguns vão chamar de universo, de energia, de Deus, seja lá do que for. Fonte. E aí, Adri, então, eu sou um recipiente, Raquel, todos nós somos. Se eu quiser receber, o que eu tenho que fazer? Eu sou um recipiente de 300 ml, Adri, mas eu quero receber 500. Dá? Não dá. Porque se a gente puser os 250, os 200 vão cair para fora. Então, o que eu tenho que fazer? Expandir o meu recipiente. E a gente expande o recipiente enfrentando esses desafios, que é o que a gente falou agora que a Adri fez. Então, a gente vai enfrentando os desafios que nada mais, nada menos é do que enfrentar o nosso ego. O desafio, ele é colocado pelo ego, né? São situações... Por que, Raquel? Como assim o desafio é colocado como ego? Uma coisa que para mim é um desafio imenso, para a Adri não é. Uma coisa que é um desafio imenso para você, para mim não é. Então, né, é nesse sentido que o ego ele coloca esses desafios. E se a gente quiser receber mais da vida, há de ampliar o recipiente. Então, o que a Kabbalah me mostrou foi quando eu tinha culpa das coisas que eu tinha, eu entendi o quanto eu compartilhava. São os desafios daqui, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Porque, Adri, a gente vai vivendo a vida. Encontra um problema. A gente enfrentar aquele problema faz a gente se sentir maior ou menor? Maior. Né? Aí que vem a outro. Porque eu, por exemplo, Adri, eu detestava burocracia. Pra você ter uma ideia, eu não tinha visto. Eu também. Ai, juro. A tristeza. Aí eu falava assim, não vou nem tirar visto. Nunca nem vim para os Estados Unidos. Eu ia para a Europa, eu não precisava de visto. O que a luz veio e pôs no meu caminho? Casar com um homem de fora do país, ter que passar por um monte de burocracia para conseguir, né? Tudo para a gente ficar junto. E aí eu lembro que eu vi aqueles formulários, eu falava, meu Deus, e mesmo assim eu contratei uma advogada, porque com essas coisas não se brinca, né? Porque você faz um negócio errado, leva mais meses para você corrigir, você perde, enfim. E aí, mesmo assim, eu tinha que fazer, Adri. Sentar, o processo imenso. Eu falava assim, e aí quando eu passei por aquilo, eu falei, não, eu consigo, eu vou sobreviver, porque a gente acha que não vai, né? Sim. Mas a verdade é que a gente sobrevive sim. E é uma coisa que acontece, porque eu não gosto de burocracia, eu tô passando por esse processo agora, é assim, quanto mais a gente vai prorrogando, né, deixando para lá, mais aquilo vai voltando, ele vai perseguindo a gente. Vai. Então, é assim, como a Raquel falou, quando você aprende e integra aquilo, você não passa mais por isso. Exato. E parece que aquilo fica incomodando dentro da gente, né? Ocupa um espaço dentro da gente, a gente podia estar fazendo outra coisa, e tá naquela, aquilo que eu não tô fazendo, aquilo que eu não tô fazendo. Sim. Seja o que for, pode ser o que for, né? Que seja um exercício físico diário, você sabe que você devia não estar fazendo, aquilo que eu não tô fazendo. E aí, Adri, então é essa a ideia, né? Então, por exemplo, ser proativo ao invés de reativo, ser causa ao invés de efeito. Eu costumo falar que que a Melô, né, a grande frase do reativo é assim: eu trato os outros como os outros me tratam. Então significa que você não tem uma personalidade, você não tem uma modo de, você é um robô. Se eu te adulo, você fica feliz. Se eu te falo uma coisa ruim, você é uma pessoa ruim. Se eu te agrido, você é um agressor. Né? Então nós passamos ali a ser mero, realmente reflexo daquilo que está acontecendo. Sim. Reagindo apenas às coisas, não agindo proativamente. Sim. Então, é sempre parar e pensar. E o ego, ele é muito rápido para falar. Ele é muito rápido para tomar decisões. Ele é muito rápido para fazer as coisas. Então, um desafio, ainda mais no mundo de hoje, né, Adri, que as pessoas estão todas conectadas o tempo todo, é silenciar. Então, alguém veio, falou, mandou uma mensagem horrível, falou uma coisa horrível, o ego, ele já quer falar alguma coisa. Sim. Fica quietinho. 24 horas.
E é incrível como a gente praticar restrição, parar de fazer coisas, porque quando eu vi já foi, a gente passa a ter mais orgulho da gente. Sim, Eu falo, naquela situação eu rodaria a baiana, mas não rodei. sim. E quando a gente vê o outro fazendo, a gente fala, nossa, o que que aquela pessoa está criando, gente? A gente entende os desafios que o ego está criando para que aquela pessoa saia da inconsciência. Hoje eu vejo assim, sabe? Quando uma pessoa está assim, imersa num problema, eu falo, gente, olha o que que essa pessoa está criando para a vida dela. Eu não vejo mais como uma vítima, como um coitado, mas eu falo, nossa, ela está criando às vezes é isso que ela precisa para aprender e às vezes precisa de algo muito mais forte, muito mais pesado para que ela possa acordar. É um impacto maior. Olha, Adri, todas as situações da minha vida que eu quis me ver como vítima, que o outro fez, porque o outro é mal, eu fiquei afundada. Não me ajudou em nada, não me levou. Então, porque às vezes você pode questionar, né? Mas como é que eu vou saber que isso é verdade? Aplicando Sim. na tua vida. O primeiro princípio da Kabbalah é aplique. Se funcionar, mantenha. Se não funcionar, descarte. Então, todas as vezes que eu quis falar, fizeram, me aconteceu, era overwhelming, sabe? Ficava, parecia que eu estava enterrada e não podia sair. A partir do momento que eu comecei a ver, professor veio me ensinar o quê? Tá, o que eu devia ter feito diferente? O que eu vou fazer? Ah, tá bom. Ah, o que aconteceu foi aquilo? Qual que é o benefício? Uma outra coisa que eu aprendi do meu mentor, que é muito bacana, gente. Cada, para uma perda, 18 ganhos. Então, Oh, você pega uma perda que você teve e começa a anotar do lado. Você vai achar 18 ganhos para toda a perda da tua vida. Porque a gente só foca no que perdeu. exatamente. E vai exercendo essa visão de ver os ganhos. Então, a luz, ela é isso. Ela é a causa da vida dela. Ela não espera receber autorização. Só que ela é generosa. Ela é compartilhadora. E viver nesse fluxo da luz, Adri. Viver no fluxo da luz. Porque a escassez não faz sentido com o universo. Sim. A gente vê, né, que também era falado, poderia existir só uma rosa, só um tipo de rosa no mundo. E existe uma infinidade de flores. Sim. Olha como tem abundância. Então, existe essa abundância. E existem diferentes tipos de pessoas para gostar e apreciar todas essas flores, né? Nada está ali de enfeite. E assim, Adri, às vezes quem está aqui pode olhar e falar que é o que eu pensava. Mas a gente está aqui, mas tem pessoas lá naquele, sei lá, naquele país passando por pobreza extrema, por fome e tudo mais. Maravilha. Agora, se eu ficar aqui e começar, porque é injusto, porque olha lá, porque não sei o quê, que eu tô ajudando? Não. O nosso trabalho é nós sermos o melhor que nós pudermos, porque tem muita gente também que quer ir fazer missão, ajudar no outro país, mas xinga a mãe de manhã, que eu sei. Uhum. Quer ir fazer voluntariado lá em outro país, mas não olha na cara do porteiro. Então, se cada um fizer o seu trabalho aqui, no nosso quadradinho, né? Eu vou ser uma filha mais bacana. Mesmo, não é que. Mas a minha mãe não tem problema, isso é ela. Eu vou ser uma filha mais bacana, eu vou ser uma mulher mais bacana, uma amiga, uma profissional mais bacana e um canal mais bacana também. E vai entrar um dinheirinho para mim, eu ganho lá, que seja, eu ganho R$ 800 por mês, R$ 80 por mês, 10% eu vou mandar para esse país aí que eu quero colaborar. Então, é isso que eu estava falando para a Adri. A luz quer que a gente receba tudo. Só que é para a gente compartilhar. Então, não é compartilhar tudo que recebe. Uma das ferramentas de prosperidade da Kabbalah é isso que é chamado popularmente de dízimo, que é esses 10%. Aí eu não vou entrar nisso, mas a gente tem as 10 sefirotes, das 10 sefirotes são as 10 esferas, uma delas é Malkuth. A gente sempre vai querer retornar esse dinheiro para girar, para trazer mais prosperidade para a nossa vida. Então, se você recebe R$ 500 por mês, são R$ 50, é 10%. R$ 100 por mês, são R$ 10. Aonde você vai doar esse dinheiro? Porque eu tenho um curso e ele fala sobre, eu tô falando assim porque ele vai fechar, eu vou tirar esse curso provavelmente do ar, mas ele é um curso que eu compartilhei lá essas ferramentas da Kabbalah de prosperidade. E essa é uma das ferramentas que as pessoas sempre falam para mim. Raquel, de repente, quando eu comecei a praticar e eu comecei a ver mais dinheiro sobrando no fim do mês. Olha que contraintuitivo. Então, para onde que você vai doar esses 10%? Você vai doar para caridade. Mas não é qualquer caridade. Você vai ver um lugar que você apoia, um lugar que faz um trabalho que para você é importante, que você sabe que é verídico, que você sabe que é idôneo. Aí você vai lá e você põe teu dinheirinho. Sim.
né? E assim, você tenha como você se sentir parte daquilo. Aqui na Polônia tem um lugar muito legal que eu sou apaixonada por gatos. E eles têm um café, e esse café, gente, é cheio de gatos. eu Então, já vi. assim, se você quiser, né, doar, ou se você quiser, claro, adotar, você pode para manter o café. Ou se não, você vai e toma um café lá, né? Mas, É, assim, são coisas assim que me interessam muito. Eu quero muito no futuro fazer algo desse tipo. Agora eu não tenho tempo para poder me dedicar 100% a isso, mas é algo que me chama muita atenção, essa parte de gatos, sabe? Então, que nem a Raquel falou, vocês têm que escolher alguma coisa que chame atenção. Pode ser num país, pode ser uma instituição, uma ONG, enfim, a uma pessoa. O que vocês querem fazer para que aquele dinheiro ou aquela energia de vocês de doação, né, o tempo, a atenção. é. Eu lembro uma vez também que lá no Brasil ainda tinha a PUC, eu fiz PUC, e a gente tinha um trabalho que era fazer ação social com as pessoas. E eu escolhi a PAI, que eram casas onde ficavam pessoas que eram abandonadas, que tinham passado por bastante problemas, e a gente ia ficava com eles no final de semana, né? Não o final de semana inteiro, mas algumas horas com essas pessoas que eram abandonadas. Então, você não está doando dinheiro, mas você está doando seu tempo, tua atenção. Muitas vezes as pessoas elas pensam, ai, mas eu não tenho nada, eu mal ganho o meu salário. Mas você tem tempo, às vezes você tem, sei lá, uma hora do seu dia. Aqui também tem um lugar bem interessante que tem cachorros abandonados, e eles ficam num lugar e aí você pode ir lá pegar esses cachorros e levar eles para passear, ficar um tempo com eles andando pela rua. Então, olha que interessante. Você pode não ter dinheiro, mas você tem uma hora para você dar uma volta com o cachorro no parque, por exemplo. É. Porque isso que eu falei do dinheiro é porque algumas pessoas querem mais prosperidade financeira. Sim, exatamente. Ora, na Kabbalah, o primordial não é esse, é o voluntariado. Sim. O voluntariado não é opcional. O voluntariado é parte da Kabbalah. Por quê? Porque é o ato de fazer sabendo que não vai receber nada. Porque Sim. quando você faz um negocinho pro teu irmão, você recebe um amor de volta. Você faz pro teu amigo, você recebe um amor de volta. Não adianta, a gente está recebendo. Agora, fazer pra gente que a gente não conhece, fazer pros animaizinhos que não vão, Sim. né? Então, o voluntariado não é opcional. Agora, se tiver que escolher entre a prática do dinheiro dos 10% que eu falei e o voluntariado, é o voluntariado. Porque você está dando tua hora, você está dando Sim. tua energia. E sabe, Adri sabe disso, lógico, mas as pessoas não pensam, elas acham que, ai, mas é meu dinheiro, vou dar meu dinheiro. O dinheiro não é o bem mais precioso, é o tempo. Sim. Porque dinheiro você pode perder tudo e pode conquistar. Até a saúde a gente fica doente e ganha. O tempo não existe. Por mais que a gente fale, né? Ah, o tempo não é real, mas aqui em Marhot não existe eu sentar aqui para Adri e falar, Adri, decidi. Hoje é dia 28 de janeiro de 2002. Está decidido para mim. Meu amor, pode decidir, não vai ser. Já foi, né? O tempo passou. Então, por isso também, aproveitar ao máximo o tempo que a Sim. gente tem. Porque é o único bem que ele só vai. E as pessoas não precisam. A gente não. As pessoas que eu digo, todos nós, a gente não presta atenção, né, Adri? Às vezes a gente fica lá, senta e fica correndo o dedo lá nas redes sociais, sempre vendo coisa que não vai adicionar em nada, não pensando como aquela hora é preciosa na vida da Sim, gente. quantas coisas você poderia estar fazendo, né? Que nem a Raquel falou, às vezes um voluntariado que uma hora para você ia fazer tanta diferença na sua vida e na vida das pessoas que seriam impactadas. É a mais gostosa do mundo, Adri. E eu lembro, as pessoas me perguntam muito assim, porque eu morava no Brasil e o meu marido, então namorado, no Canadá. Ai, Raquel, mas relacionamento à distância é muito difícil. Como é que você faz isso aqui? Primeiro, eu tinha um bem maior. Eu tinha essa visão do relacionamento espiritual que é muito mais, não é para satisfazer eu ter alguém que não. É uma missão espiritual de eu revelar minha luz e eu vou ter uma alma que a luz colocou no meu caminho para a gente revelar mais luz para o mundo. É esse nosso objetivo. Lógico, isso não quer dizer que não vai ser uma pessoa que você acha bonita, tudo isso está incluso. Só que Sim, a intenção é outra, não é o que ele tem para me dar. E ele, eu ciúme. Ciúme é uma coisa que a gente inexiste. O que acontecia às vezes, Adri? Eu tava lá, eu começava a ficar meio agitada. Porque às vezes a gente fica. Aí eu sim, começava a ficar meio agitada, o que você começa a pensar? Ah, é ele. Ah, é o relacionamento. Ah, é porque tá longe. Porque a gente vai escapar. E não é. Às vezes é outra coisa que você não tá fazendo aqui. Às vezes não. Sempre é. sim. Quando eu via que eu tava querendo começar a arrumar encrenca, porque tá muito longe, muito longe. A minha bolsinha, eu ia pro voluntariado. Que lá na época era no hospital.
Era um hospital em que a gente ficava na porta. Era um hospital muito grande, muito grande. Então, os familiares iam fazer visita e às vezes eles não conseguiam nem ficar junto com a pessoa porque eles se perdiam no hospital, tão grande que era. Então, nosso voluntariado era falar: aonde você vai? Em tal lugar. E a gente sabia o caminho e levava a pessoa direto para poder passar mais tempo com a pessoa. Era isso. Aí eu voltava para casa, só amor. Porque eu fui útil, eu servi. Eu vi pessoas com um problema muito maior do que o meu problema do meu namorado que mora longe. Né? Pessoas que tinham familiares lá, uma situação complicada. Agora, o hospital não é um lugar tão recomendado assim para a gente fazer o voluntariado desde o começo, porque a gente fala às vezes a questão da consciência. Então, se a gente percebe que a gente está muito assim, com energia muito baixa, às vezes ir para o hospital a gente pode cair mais nessa energia. Então, começar às vezes com outras coisas e depois ir para ambientes como o hospital. Outra coisa da Kabbalah que me chama a atenção, a Kabbalah fala assim: não funciona essa história com o ser humano. Gente, não me leve a mal, tá? Se for uma coisa que você acredita, eu tô falando assim que para mim não batia, mas se você acredita, eu tenho total respeito. É para mim. Então, às vezes assim, vai ser bom porque você é mesmo. Vai lá e faz as coisas porque um dia você vai morrer e lá você recebe. Não, o ser humano, ele faz as coisas para ele também. Então, a Kabbalah fala sobre isso. A gente não compartilha porque anja. Não, eu compartilho porque eu cresço com isso, eu expando, eu me sinto melhor. Se você começa a fazer e você vê tua vida mudar, porque não adianta, é o que eu falo, é prática. Eu vi isso acontecer na minha vida, das minhas alunas. A gente muda, não tem como, as pessoas mudam. A mesma pessoa começa a lidar de uma forma diferente. Sim. E aquelas que não se encaixam mais, simplesmente saem. Sim. Né? Ou elas refletem um pouquinho da gente que a gente precisa melhorar, né? Aquela pessoa me incomoda, mas o que tem em você que está entrando em ressonância com aquela pessoa? E também uma coisa, sabe disso? Sabe aquela pessoa que às vezes vocês têm testo, porque aquela pessoa horrível, ela é totalmente oposto de mim. Não é. Ela é igualzinha a você. É que vocês estão em opostos diferentes. Então, às vezes, você pode olhar e falar que aquela pessoa ela é maldosa, ela é ruim, ela é invejosa, ela puxou o meu tapete, ela puxa o tapete. Se você não trabalhasse a consciência, você estaria igual. Então, aquela pessoa mostra quem você pode ser. E também, lógico, mostra o que você tem para trabalhar, porque eu concordo também com aquela ideia um pouco, sabe, Adri, de que não existe pessoa irritante, apesar do que eu sei que existe, mas não existe pessoa irritante, existe pessoa irritável. Porque o que me irrita não irrita dele, né? Então, são coisas pra gente pensar. E às vezes a gente faz com a gente mesma. Sim. Me traiu. Pois é, e você? Você traiu alguém ou você tá se traindo? Não me dá atenção. Você tá se dando? A gente, às vezes, porque não é preto no branco, né? Tem gente que acha que não é tão simples assim de ver essa questão. Então, realmente são os desafios aí. E eu acho que o principal dessa questão da Kabbalah, que a gente está falando, né, Dri, que muitas pessoas falam, o que acontece com as pessoas da Kabbalah? Sim. Tem prosperidade, que tem relacionamento, que é feliz, o que acontece? É o modo de ver a vida. A gente não vê nada aqui como um problema, sabe, uma coisa para derrubar. A gente vê como um desafio. Os grandes cabalistas, eles sorriam quando aparecia um problema, porque eles imaginavam uma luz que ia revelar. E a Kabbalah ensina isso. Grande problema enfrentado com a consciência, né, com a consciência de crescimento, grande luz revelada. A luz não é revelada da luz, ela é revelada do que está na escuridão. Então, quanto maior teu problema, mais habilidade de você revelar a luz você vai ter. A gente começa a ver, sabe, Adri? Eu vejo como a forma que eu encarei o falecimento do meu pai é a forma que eu encarei o falecimento da minha mãe. Porque quando meu pai faleceu, eu achei que eu ia ficar maluca. Eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Eu era controladora, né? Devia ter controlado mais a alimentação dele, porque se eu tivesse feito, fiquei muito mal. E na época eu pensava, se eu fiquei mal assim com meu pai, como vai ser quando for com minha mãe? Porque mãe é mãe, né? Graças à luz entre o meu pai e minha mãe, eu pude ter essa elevação da consciência e ficar muito triste, porque é para ficar triste assim quando as pessoas falecem, não tem essa história, sabe, da felicidade, até isso não existe. A gente está aqui para passar uma experiência humana. Só que o que vinha muito na minha cabeça do meu pai era, se eu tivesse controlado, se eu tivesse feito, da minha mãe era, hoje é ela, amanhã sou eu, sabe? Eu falei, né? Então deixa eu fazer sempre o melhor aí com o que eu posso hoje, porque a gente não sabe amanhã. Hoje não E é sempre uma transição, né? A morte é uma transição, como a Raquel falou. A gente tem que
sair melhor do que a gente chegou, né? Então, estamos passando por essa experiência, como que a gente vai sair daqui? Até a gente estava comentando em offline sobre o coronavírus, é uma coisa que não me deixa em pânico. Eu sei que muita gente tem pânico, está com medo, está desesperado, mas o que que você está fazendo na sua vida hoje para que você fique com esse pânico? Adri, você não tem medo da morte. Não, nem um pingo. Mas você sabia que isso aí é coisa de Capricórnio? Sério? Porque quando eles falam sobre os... Assim, tem várias simbologias, eles ligam, né? Então tem a astrologia e tal, mas quando você fala sobre o panteão egípcio, é deus Anubis, que é o deus de Capricórnio, que é o deus da morte. E eles falam muito isso, falam que Capricórnio não teme mesmo a morte, ele flerta, sabe? Até é um desafio nesse sentido. Então, e essa consciência muito que a Adri falou, eu acredito muito nisso. Se você tem muito medo da morte, tem que olhar o que você está fazendo agora. Sim. Né? Porque eu acho que eu gosto, o porquê estamos aqui de acordo com a Kabbalah, por que as coisas são como são, eu ensino no primeiro módulo do meu curso para tirar isso. Porque antes eu ficava, por que eu tô aqui? Mas por que acontece? Por que... E fica desviando a atenção que tinha que estar fazendo um trabalho aqui efetivo para ficar filosofando em coisa que, né? A morte é outra coisa. Eu falei, estava falando disso no Instagram outro dia. Tira da tua cabeça a morte. Vai morrer. Uhum. Porque se meus familiares morrerem, vão morrer. Você vai morrer. Quanto antes tirar essa preocupação, porque, Dri, tá vivo? Vai morrer, gente. Vai ficar para semente, né? Então é o tipo de coisa que distrai a cabeça da gente e tira a gente do que tinha que estar fazendo. Então, ao invés de ficar, tenho medo que a minha mãe morra. Tá bom. O que eu posso fazer então para ser melhor para minha mãe hoje? Sim. Muito mais importante do que ter medo que ela morra. Exatamente. Olha o quanto a gente vai fluir. Igual hoje, eu estava voltando da academia, né? Tá até um alarme aqui na cidade. Eu falei, gente, se fosse o último dia de vida, se tudo fosse parar, eu estava fazendo o que eu gosto, indo para academia, eu gosto de treinar, eu gosto de me cuidar, independente se vai parar tudo. Então, o que que você está fazendo na sua vida agora, né? Hoje, nesse exato momento? Você realmente está feliz com o que você está fazendo? Você está trabalhando em você ou não? E o pior é que vem o momento do surto, vou mudar minha vida. Passa um mês e já esqueceu. Uhum. Então, veio a movimentação, gente, e é persistência. E uma coisa importante do trabalho espiritual, do trabalho da consciência. Antes de melhorar, piora. Então, o que a Kabbalah fala muito, né? Kabbalah é uma luz muito forte revelada quando a gente começa a estudar. Então, tudo começa a se encaixar. Quando você se entrega, você fala assim, caramba, mas olha ali, todos os relacionamentos melhorando, tudo melhorando. Aí, de repente, tem uma hora que... Aí você fala, o que está acontecendo? Eu lembro que eu fui para minha mentora, eu falei, mas o que está acontecendo? Estava tudo maravilhoso. A luz vai dar uma provinha do que é você fazer o desenvolvimento da consciência. Aí ela sai para te remover o pão da vergonha, porque você estava recebendo sem fazer nada. Gostou? Gostei. Agora você vai batalhar para ter, aí vai ser seu. Uhum. Então aí é esse que é o caminho da Kabbalah. Hoje, E faz muito sentido, né? Faz todo... muito sentido. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi de espiritualidade, não tem comentários. Só que hoje, 2020, eu sou grata por ter começado em 2012. Então, hoje, 2020, você que está começando, vai sem medo. Em 2025, você vai falar, mas que maravilha que eu comecei em 2020. Sim. Porque eu vejo muita gente pensando em desistir. Ai, eu estou fazendo tudo, vou abandonar. É o Gente, ego. É o ego. agora com esse nível de consciência que você tem agora, conhecendo um pouquinho, né? Como a Raquel falou, você já provou um pouquinho. Se você parar. Pessoas, Adri, sabe aquelas pessoas que, eu tô aqui de boa, vou viver minha vida, vou pro baile, vou passear. Ai, teve um problema. Deixa eu correr para ver então o que a Adri tá falando. Deixa eu correr pra ver o que tá falando. Passou. Ai, deixa a Adri de lado, só vou ver agora comédia, tudo bom. Aí tem problema. O que acontece? Se a pessoa tá mandando um sinal para o universo, para a luz, ela só vai atrás do autodesenvolvimento quando ela tem problemas. Problema. Problemas, brincadeira, problemas. O universo vai falar porque ele quer que você se desenvolva, então mais outro. Exatamente. Para que a pessoa, uau, é isso que eu preciso para aprender, né? Outra coisa também que Karen Berg fala pra gente, ela fala assim, quando uma pessoa te fala que ela não encontrou o caminho, não acredite nela. É porque o caminho, uma vez encontrado, ele demanda compromisso. Sim. E até isso é uma coisa que eu pensei, eu vivi muito isso no fim do ano passado, para esse ano eu fui muito com isso para redes sociais, para o pessoal, o compromisso, nós estamos vivendo uma era de descompromisso. Não é só dos relacionamentos, é com a gente mesmo,
é com o que a gente faz. Vai lá, começa a estudar isso aqui, mas não deu certo, começa aquilo ali, nada dá certo, não tem um compromisso. Mandando para o universo, né, o sinal de que você não é comprometida, as coisas, as pessoas também não se comprometem com você. Sim. Qualidade do tempo que você vai investir nas coisas. Não é quantidade. Eu estou fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas é a qualidade do tempo, da tua energia, da tua atenção que você está investindo em cada coisa. Até entra uma questão da meditação, né, Adri? Porque as pessoas às vezes falam, para mim é muito difícil ficar, você vai ter que ficar sentado e tal. Realmente, nós fazemos a prática da meditação, nós nos sentamos numa posição que não durma, porque se sua ideia for dormir, tudo bem, mas se não for, você vai sentar numa posição que não durma e vai fazer a sua meditação, que nada mais é, gente, do que parar e ficar focado. Vou ficar sem pensar? Só se você desencarnar, né? Os pensamentos vão continuar a vir. A ideia não é a gente sentar para fazer uma meditação. A ideia é viver em meditação. Então, o sentar é uma prática que a gente faz para que eu seja capaz de um dia, eu estou lavando louça, mas eu estou lavando louça, eu estou aqui. Eu estou aproveitando cada minuto. Eu estou aqui com vocês, por exemplo, eu não estou. Oi, Adri, sei, e no WhatsApp? Não, eu estou aqui 100%. Essa é a meditação de verdade. É esse o objetivo final, né? Se a gente pode falar um objetivo final. É estar aqui. Então, por isso que existe a meditação caminhando, né? É fazer o que você está fazendo 100%. E hoje isso está tão raro, Raquel. Sabe, a gente vê as pessoas, elas estão completamente inconscientes. É raro você chegar, conversar com uma pessoa, você ter essa conexão, essa troca de informações, né? Isso não estou falando só aqui, gente, mas em todo lugar. As pessoas, elas estão o tempo inteiro distraídas. Elas não prestam atenção no que elas estão fazendo, muito menos no que está acontecendo, né? Então, como que, né, a Raquel falou, como que você vai focar em alguma coisa? Como que você vai se comprometer sendo que você está o tempo inteiro se distraindo? Você está aqui tomando água, você já está no celular, daqui a pouco já ligou a TV, daqui a pouco ligou o som, e chegou criança, cachorro, está tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Você não consegue se doar para nenhuma coisa, né? Então, tua atenção está completamente dispersa nas coisas. Aí chega no fim, parece que fez, não fez, foi nada. Sim. Não tem produtividade, até uma coisa bacana de fazer. Pega um papel, escreve lá 7 horas, 8 horas, 9, 10, e aí vai e escreve o que você está fazendo em cada hora. Sabe? Estou no trabalho, tudo bem, mas você está fazendo o que no trabalho? Porque tem muita gente que vai para o trabalho e está lá também no WhatsApp, né? Tá vendo o site, tudo. Escreve a cada hora. E quem trabalha em casa, mais ainda. Porque pra gente, né, que nem eu trabalho da minha casa, é mais desafiador ainda, né, Adri? Porque você tá trabalhando, não, vou bater uma roupa. Não, quer saber, vou dar uma limpada na geladeira, coisa mais fácil. Então, pegar um papel, anota hora a hora, aí no fim você vai olhar e falar, olha só. Aí você tá lá, 9 horas, vendo TV, por exemplo. 10 horas, olhando o computador. 11 horas, olhando o celular. Aí você vai ver o que você perde de tempo. Sim. Aí não dá tempo de fazer academia, não dá tempo de fazer meditação, não dá tempo de estudar os vídeos da Adri. Claro! Não dá tempo de fazer nada, né? Então, tem um exercício bem interessante, que eu adoro esse exercício, só que tem que praticar muito para a gente ficar bom nele. Se chama o exercício do vídeo reverso do nosso dia. É bem interessante. O que você vai fazer? Você vai deitar quando você estiver antes de dormir, né? Obviamente, à noite, e você vai fazer um vídeo como se fosse um reverse, voltando desde o momento que você deitou até o momento que você levantou. Gente, é incrível que você vai ter que pensar de trás para frente. O que é bom nesse exercício? Primeiro, porque você vai forçar a sua mente a pensar de uma forma diferente. Segundo, porque você vai ficar mais atento no dia seguinte para saber o que você está fazendo, porque você sabe que à noite você vai ter o reverso. Então, o teu cérebro ele vai estar muito mais atento, coisas que você, por exemplo, não prestava atenção, no seu trabalho, com a sua família, com o seu namorado, com a sua mãe, você vai ficar mais atento porque você sabe que à noite vai ter o reverso. Esse exercício é incrível. E até seguindo esse exercício que a Adri propõe, é muito interessante à noite também vocês refletirem. O que eu fiz durante o dia, o que eu faria diferente? Para sair um pouco daquela inércia, né, Adri? Teve um problema. Eu tava andando na rua e aí o cara cruzou o carro e eu xinguei mesmo e eu não sei o quê. Aí eu cheguei já mal-humorada no trabalho e aí alguém me esbarrou e eu também derrubei o copo. O que eu teria feito diferente? Para amanhã, quando alguém de repente tentar cortar, poxa, pode ser que essa pessoa esteja com pressa, ou esteja correndo para o final, não sei, vai, filho, vai. Tá passando por algum problema, né? É incrível quando a gente desenvolve isso. Aconteceu comigo esses dias atrás, incrível essa situação. Estava numa reunião e uma das pessoas ela começou a perder o controle. E ela estava falando comigo.
Aí eu parei, eu falei, ela quer brigar, né? Essa pessoa quer brigar. Aí eu falei, tá, o que que você prefere fazer? Quebrei no meio a pessoa, porque eu falei, se eu começasse a querer colocar o meu ponto de vista, não porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, essa pessoa ia ficar o tempo, a gente ia ficar o tempo inteiro joguinho de ego. Eu falei, o que que você prefere fazer? Ah, o que que eu prefiro? Eu falei, se você não tiver um tempo agora, se tiver com alguma dificuldade, a gente retoma essa reunião amanhã, não tem problema para mim. Nessa hora você quebra a pessoa porque ela não está esperando por aquilo. Ela está esperando por, né, mais picuinha, mais briga, mais joguinho, não, porque tem que ser da minha forma, do meu jeito tá certo, do seu jeito tá errado. Agora, quando você, o que que você quer fazer? É onde você quebrou e ela voltou para a consciência e você também, você não perdeu, você foi a fonte naquela situação. Porque não adianta, o briguento ele vai estar com o Querer briguento. brigar. O ego, ele lida com o ego. Por isso que nos nossos relacionamentos, não é ficar vendo o ego do outro. Ah, porque o meu marido ele é chato, porque o meu marido ele reclama, porque o meu marido ele é nhenhenhé. Tá, mas o que essa pessoa tem de bom? Alguma coisa tem que ter. Todo mundo tem uma coisa de bom. E inclusive a gente fala muito sobre as ondas da vida. As ondas vão acontecer. Então esse trabalho que eu proponho é você aprender a surfar ao invés de ficar tomando caldo. Né? Vai lá em cima, você acha o máximo, cai, acabou, virou um caldo. Não, não, vamos surfar. Vamos surfar. E o meu mentor espiritual, ele é assim, você fala para ele, ô Luiz, tá tudo bem? Ele fala, variando. Você fala, variando entre o ótimo e o excelente. É isso, né? É isso, é se colocar nessa vibração. Outra coisa que a gente fala, você tá aqui e a pessoa tá ali no ego. Você vai descer, mas só se for para levar essa pessoa. Para descer, para ficar os dois juntos, não adianta. Não compensa. Porque a E gente até quando a fala, gente faz isso, né, Raquel, da gente descer e tirar essa pessoa da inconsciência, é onde a pessoa tem aquele clique. E ela começa a perceber isso e começa a agir diferente nas próximas vezes. Foi o que aconteceu com essa pessoa. Ela começou a ficar muito mais consciente, ela não se tornou mais reativa comigo. Por não, quê? Uau, com essa pessoa eu não vou agir dessa forma. o que fez com a intenção da alma. Sim. Né? Então é sempre assim, colocar com a intenção. A intenção, ela diz muito. E o que acontece tá no relacionamento, Adri? O que é a ideia? Quando eu falo, não é que a gente é melhor do que ninguém, quando a gente fala lá embaixo, não é isso, são momentos. Uhum. Então o ideal é que se a esposa tá lá passando por aquela dificuldade, o parceiro, né, o cônjuge vai lá e consegue. E quando for ele, que a gente possa fazer isso também. Sim. Né? Então que a gente possa ser sempre um para o outro na vida, todos, que nós possamos ser balão e não âncora. Exatamente. E é uma coisa interessante também, Raquel, não sei se você já teve essa experiência. A gente sente quando a gente deve nem silenciar, ajudar, a gente fica muito mais, a nossa intuição, ela começa a ficar muito mais aberta. Eu acho assim, trouxa ninguém é. Não é para ninguém tá falando para ninguém ser trouxa. Só que eu prefiro viver um mundo em que eu acredito que as pessoas são boas. Sim. Sabe? Eu entendo que existem desafios, que existem momentos que as pessoas caem para negatividade, tudo isso existe. Mas eu acredito que o ser humano ele é inerentemente bom, por isso que para mim faz sentido que nós somos a alma. Sim. Temos um ego e que vai ficar sempre com a gente, né? Até o medo do ego significa que o ego já venceu, porque o ego é medo também. E levar, sabe, Adri, uma coisa que eu gosto também que os cabalistas faziam, levar na esportiva. Eles cantavam muito, eles riam muito. Porque às vezes a pessoa, ai, errei, ai, tá bom. Sim. Então transforma. Ficar chorando com culpa não resolve. O que Não. resolve é se transformar. Exatamente. Entender que aquilo lá foi um aprendizado, você precisava daquilo para revelar a luz, né? E depois, qual que é o próximo? Qual que é o próximo desafio? Estou preparada, estou mais forte. São coisas. Nada te pega de calça curta. Sim. Eu acho que isso que a Adri falou, a capacidade, porque como a gente está tudo, a gente está querendo responder muito rápido. Então, antigamente, que não é da época de vocês, mas a gente tinha um negócio que chamava internet de escada, e aí ela discava e ficava e demorava um tempão. Hoje em dia, se a pessoa pega o celular e a mensagem não vai na hora, já quer malhar na parede. Sim. Não tem paciência para nada. Então, é um exercício. A meditação ajuda, porque a meditação ajuda a ficar observando. Aconteceu um negócio, ao invés de entrar no meio e ficar na loucura, começa a parar e falar, para que isso está no meu filme? Uhum. Isso é parte da fórmula operativa da Kabbalah. Começar a se questionar, o que está me incomodando aqui? Que ego que está sendo acionado? O do medo, o da vítima, da raiva, que ego? Aí pede ajuda para a luz, fala, luz, me ajuda aqui.
e você dá uma injeção para agir de forma diferente do que seria a tua natureza egóica. E quando coisas boas acontecem, também pensar, olha o que eu estou criando, né? Olha o que eu co-criei. Então, saber reconhecer tanto essa parte do ego, mas quando você co-criar coisas boas, você entender que você está entrando naquela sintonia. E ficar feliz, né, Adri? Porque tem Sim. gente que não, aconteceu uma coisa bacana, seja feliz, seja grata, comece a perceber qual que é a vibração que você fica quando acontece uma coisa boa, né? Como a gente sente diferente, porque a sensação é que vai dizer, não adianta você falar, sou rico, mas me sinto pobre. Sou amável, mas me sinto nada amável. Não, você tem que sentir, nem tem aquilo. Comece a fazer o exercício de sentir aquilo dentro de você. Real, agora eu quero que você fale um pouco para as minhas seguidoras sobre o seu programa que você faz com as mulheres. Conta pra gente como que funciona. Então, ele se chama Programa Sou Musa, né? Porque eu tenho muita paixão pela questão do relacionamento, porque foi a minha área de maior desafio na vida. Então, foi essa área que realmente trouxe ainda mais luz para a minha vida, né? Então, é muito normal a mulher se dedica, às vezes, ao estudo, ao trabalho e deixa aquela área de lado. E assim, o que é o meu objetivo com as mulheres? É que elas se casem? Não. É que elas tenham a escolha de casar ou não, sabe? Não sei aquela história, eu caso porque a sociedade fala. Eu caso, não. Se for para casar, é para revelar luz com pensamento espiritual. E se for para não casar, que não seja como eu era. Homem não serve para nada. Eu não preciso de homem para nada. Não caso porque eu não quero. Então, assim, essa é a escolha. E a ideia de ser a musa é aquela que inspira a si mesma, inspira o outro e o mundo. A primeira pessoa que ela inspira é ela mesma. Porque é muito duro a gente viver uma vida em que a gente se decepciona com a gente mesma. Que a gente sabe que podia ser mais. Que a gente sabe que podia estar fazendo mais. Né? A gente percebe muito o lugar que a gente está, a nossa consciência, com as pessoas que nos cercam. Olhando em volta de quem a gente está. Se a gente tem uma consciência de tomadora, e a gente não sabe, tá? A gente não sabe. A gente se cerca de pessoas que querem tomar da gente, ou que não querem dar nada pra gente. Então, a musa é viver nesse fluxo, permitir receber. Que às vezes eu falo, né? A gente, às vezes, exacerba muito aquela energia masculina, que todo mundo tem a masculina e feminina. E é para ter uma dança. Às vezes eleva muito a masculina, a gente não consegue mais nem receber da vida, que é uma característica feminina. Né? Então, a musa, a gente trabalha crenças, a gente trabalha as necessidades humanas, a gente trabalha o modelo de mundo da pessoa, quer dizer, é a tua forma de ver a vida. O meu convite é para você ver a vida de uma forma diferente. Essa vida que mudou a minha vida, né? Ver o relacionamento de uma forma diferente, ver você de uma forma diferente. Então, as mulheres que vêm, várias efetivamente acabam encontrando aquele homem especial e se casando, mas várias, Adri, foi morar fora. Porque mudou de emprego, finalmente foi trabalhar com o que amava. Porque agora finalmente conseguiu sair da casa dos pais e conseguir a própria casa. Elas têm essa força para expandir. E esse é o programa Sou Musa. Eu não abro vagas do programa desde 2018. Em 2019 eu me dediquei a outros cursos, a outros trabalhos. E agora em 2020 eu estou abrindo. Minhas turmas são pequenas porque elas têm meu acompanhamento direto. E são só mulheres, né, casadas ou solteiras, que tem esse objetivo de, não é simplesmente porque tá desafiador a área do relacionamento, é porque quer melhorar mesmo, cada vez mais. Tem mulheres que têm um casamento fabuloso, ou que estão bem, mas que querem ter também essa egrégora. E antes de abrir as vagas do programa, eu tenho uma semana que se chama Semana da Musa, uma semana gratuita, para as pessoas poderem ter mais acesso ao que é, afinal de contas, porque, por exemplo, aqui a gente não pode aprofundar o que é o estilo de vida espiritual, o relacionamento espiritual, o despertar da musa, como que eu fiz, como que minhas alunas têm feito isso também ao longo desse tempo, desses anos, e como que você também pode fazer. Vai ser um prazer receber, né, as meninas da Adri na Semana da Musa. Incrível, vai ser incrível e muitas meninas me pedem dicas sobre relacionamento, quem melhor que a Raquel para falar sobre isso, né? Então, para se inscrever, gente, vocês podem clicar aqui embaixo, vou deixar aqui para vocês acessarem essa da Semana Sou Musa. E é um convite meu, Adri, os relacionamentos convencionais não estão funcionando tão bem. Então, a minha proposta é o relacionamento espiritual, para a gente realmente fazer o que a gente veio fazer, encontrar felicidade, encontrar amor, encontrar a alma gêmea, que não é a alma gêmea tradicional que a gente ouve por aí. É uma outra ideia, o encontro de almas, realmente. O reflexo, né? O reflexo, né, Raquel? A musa trabalha ela para ela refletir. Falou tudo. Incrível, né?
Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo os comentários de vocês. Beijos, obrigada, Raquel. E nos vemos no próximo vídeo.